Próximo caso. Falar agora de um tema que é delicado e, por ser delicado, é cercado de muito tabu. A Associação Catarinense de Psiquiatria e a Coordenação Estadual de Saúde Mental do Estado chamam atenção para os números crescentes em relação ao suicídio de jovens. A nossa reportagem, ela vai buscar mostrar para você e, ao mesmo tempo, entender o que está afligindo o jovem a levar a um extremo desse. Põe a matéria no ar. Nesta roda de conversa entre estudantes, responsáveis e psicólogos, eles desabafam. Não está sendo fácil ser adolescente. Essa questão de estar encaixado em um grupo, de fazer parte de vestibular e notas, e ser bom o suficiente para conseguir atingir alguma coisa. A minha pressão sou eu que boto. Eu que falo que se eu não for o melhor, não vou ser bom. Se eu não for o top 1, eu não vou ser bom. Se eu não tirar a melhor nota. Então eu sou o meu pior inimigo. O que muda é a forma com que cada um lida com as angústias. A família tem um papel fundamental nessa hora. Tentar não minimizar aquele sentimento que chega para mim, mas ao mesmo tempo dar uma abertura de uma nova leitura sobre o que ela está vivenciando, né? A partir do momento que o pai consegue entender o filho no emocional dele, eles se tornam muito mais próximos e é muito mais legal. Por muito tempo se evitou falar sobre suicídio, mas os números acendem um alerta. Santa Catarina é o segundo estado com maior número de casos. Está na hora de conversar mais com os filhos. Dentro do cenário dos jovens e adolescentes tem as frustrações, baixo desempenho escolar, aceitação com o corpo, né? O impasse com a sexualidade, término de relacionamentos. Não há uma única causa para o suicídio, mas mais de 90% das vítimas apresentavam pelo menos um transtorno psiquiátrico, que pode estar associado à depressão e o uso de drogas. É difícil dizer assim se um comportamento está normal ou não. A gente tem que ficar atento quanto ao qual é o comportamento normal ou comum do nosso filho, do nosso familiar, e ficar atento quando tem uma mudança do padrão. Para o familiar que sofre a perda, os danos são irreparáveis. Cláudia é viúva do Champion, ex-baixista da banda Charlie Brown Jr. Ela perdeu o marido quando estava grávida de 5 meses da Maria Amélia. Existe muita culpa e existe muitos porquês, né? Porque todo mundo se sente um pouco culpado, isso é fato. Depois de muito tempo sofrendo calada, hoje ela quer falar e ajudar quem precisa. Quanto mais a gente ajuda, mais somos ajudados, né? E de uma certa forma indireta pelas mídias sociais, eu ajudei algumas pessoas naquela época e continuo até ajudando, porque eu tive a perda do meu grande amor e a vinda do meu grande amor. Esse é o assunto de hoje do comentário de Luiz Carlos Prats. Nós mostramos uma reportagem sobre tendências, e não apenas tendências, suicídio de jovens. O que, grosso modo, tipifica uma patologia social inaceitável. O jovem tem a vida pela frente, o horizonte das possibilidades pela frente. Por que os jovens estão depressivos, entrando nas drogas, pensando em suicídio ou mesmo se matando? Várias razões. A primeira delas, costumam ser órfãos de pais vivos. Pai para um lado, a mãe para o outro. A educação, que é aquela asa aberta do pai e da mãe sobre os filhos, a transmissão, a discussão de valores de ordem moral, o encaminhamento para uma vida futura. Isto depõe contra a saúde emocional dos jovens e os pode levar a graves consequências na vida. Falta de uma instrução religiosa saudável. Está faltando. Os jovens estão dando de ombros para a fé. A fé faz parte da vida. Nós temos que ter uma crença, um credo, tudo dentro de uma razoável aceitabilidade, sem aquelas coisas do chegar a extremos. Valores precisam ser discutidos. O jovem precisa ter sonhos, projetos. Como é que ele pode ter sonhos, projetos, se entre os iguais eles estão discutindo o consumismo, o exibicionismo das redes sociais, o ser curtido, o ser aplaudido? Sobre o quê? Sobre o nada. O jovem não é tão
saído de si mesmo como pensamos. Ele tem noção, sim, de realidades. Ele precisa ter projetos de vida, precisa ter sonhos. Mas isso é o resultado, costumeiramente, da educação de família, da proteção de pai e mãe, daquela discussão caseira que não pode ser terceirizada. Jovens, eu estou pagando um colégio caro para o meu filho. Isso é muito pouco. Os jovens precisam, sim, daquele não do pai e da mãe. Porque eles fazem um bico no primeiro momento. Meu pai disse não, minha mãe disse não. Mas no fundo, subconscientemente, eles dizem assim, este não é um sim do amor. E isto dá segurança ao jovem. É inaceitável que jovens vivam depressão e tendências suicidas, quando estão diante de todo o universo das possibilidades. Valores, princípios religiosos, um projeto de vida, um sonho. Uma vida alicerçada sobre alguma coisa com sentido. Fora disso, é o sem sentido de hoje, que leva à depressão e pode levar ao suicídio.